Muito bom dia, 8 de setembro de 2020, não é? Um dia após a comemoração da nossa independência, dia da nossa independência do Brasil, e estamos inaugurando, esperando que haja esta a chegada de um público generoso, como sempre ocorre às quintas-feiras, porque eu tive de adiantar, e agora será assim durante algum tempo, as aulas que normalmente se faziam às quintas-feiras, das claves notariais e registrais, em virtude das minhas necessidades de sessão no Tribunal de Justiça de São Paulo. Então começamos agora e vamos aguardar. A semana passada eu sequer pude falar, disse que seria a partir desta semana. Portanto, hoje vamos ter provavelmente um público sempre valioso, mas mais escasso do que o habitual. Paciência. Vamos tocando a vida assim. De todo modo, já vejo aqui a doutora Mariana Martins, presente, eu transmito minhas saudações. E antes mesmo de começar, devo mencionar que hoje é feriado também na belíssima cidade de Curitiba, porque ali se dá hoje a comemoração da padroeira da capital do Paraná, Nossa Senhora na designação de Luz dos Pinhais, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Hoje, portanto, é dia da padroeira de Curitiba, é feriado em Curitiba. Cumprimento, portanto, as presenças aqui da doutora Amanda Gil, da editora Lepanto, da presidente Mônica Maria Guimarães de Macedo da Lavecchia, que, pois é, eu ia dizer isso, que está acompanhando a aula lá da Regis Bittencourt, na honrosa e sempre agradável companhia do desembargador Fábio Della Vecchia. Muito bem, agradeço aí essa presença. Também hoje é aniversário da cidade de São Luís do Maranhão. São Luís faz 408 anos de idade. Então, e essa circunstância, aliás, essas duas, ou seja, de comemorar-se o dia da padroeira de Curitiba e o dia do aniversário, quarto centenário, mais 8 anos da, da capital do Maranhão, tem uma importância interessante para mim, porque as entidades que patrocinam este nosso encontro, que dão apoio a este nosso encontro, divulgando, são exatamente a Noreg do Paraná e o Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos, IMAER, presidido pelo estimado Tiago Estrela. Portanto, hoje tenho aqui a felicidade num só dia, ter reunidos esses dois acontecimentos que de algum modo, circunstanciam as nossas exposições aqui das claves notariais e registrais. Eu quero, então, agora, formalmente agradecer ao apoio que a Noreg e as suas entidades integrantes, a Noreg do Paraná e as entidades integrantes, bem como ao IMAERJ, do estimado Tiago Estrela, pelo apoio que me dão com a divulgação dessas aulas, a Noreg Paraná, com a liderança na parte executiva da doutora Mariana Herrera, fazendo os banners e divulgando-os pela rede, para atrairmos público, no momento em que a coisa que mais existe, parece, no mundo são as tais lives, né? É difícil agora a concorrência. Bom, antes de começar a pequena exposição de hoje, eu queria mencionar, outro dia eu já fiz indicação desta obra, acabo de receber pelo correio, que não deixa de ser uma surpresa, este valioso livro, Princípios do Direito Romano. É uma obra da editora Filomática Sorocabana, está à venda pela Amazon. E além da importância do autor, que é um romanista conhecido, Fritz Schultze, essa obra tem a característica de ter sido traduzida pelo grande magistrado intelectual paulista Josué Modesto Passos. Então, ainda não li, já vi uma pequena, chegou agora cedo pelo correio, já dei uma pequena espiada no índice, é uma obra sucosa que realmente vale a pena depois estudar. Bom, vamos ao nosso
pequeno texto de hoje, já previamente publicado no site da Noruega do Paraná, que é relativo ao ad corpus, essa expressão ad corpus. Daqui a pouquinho eu vou falar sobre uma circunstância interessante, que é, ao longo da vida eu encontrei muitas vezes essa história do ad corpus referido como ad corpo ou ad corpum. E esses equívocos de expressão, quando eles são reiterados, que foi o caso que cerca essa história do ad corpus, me levam sempre a pensar quais são as razões do erro, por que nós erramos? Exatamente com o objetivo de evitar que nós cometamos erros similares em outras situações. Vamos tratar disso daqui a pouquinho, como uma das excursões aqui da nossa aula. Bom, vamos ao texto. Disse o ad corpus da venda, em que o imóvel, e no direito brasileiro atual, posto, portanto, só concerne a imóvel. Não se fala em venda ad corpus para realidades móveis, apenas para imóveis. Disse, pois, o ad corpus da venda em que o imóvel é alienado como coisa certa e discriminada. Essa é a formulação verbal, expressão verbal, que já aparecia no artigo 1136 do Código Civil anterior, do Código Bevilacqua, de 16. Portanto, basta com que o imóvel seja alienado como coisa certa e discriminada. Discriminado significa com identidade adequada. Para que a venda se considere válida. De sorte que, então, quando há referência a medidas de contorno e superfície, isso se toma ao modo de simples enunciação, como se fora, portanto, a determinação da res, mas que já está prontamente discriminada e certa pela só indicação da sua identidade. Pode dizer, estou comprando por meio de uma escritura notarial, eu adquiro uma determinada fazenda. Ali eu coloco um nome, a fazenda é conhecida no local onde é vendida, e digo que a aquisição, ou seja, a venda é ad corpus. E a contrapartida é que a aquisição também o é. As medidas que têm que constar da escritura não autorizam que, por meio dela, se desloque o ad corpus para que seja considerada a compra e venda segundo a medida indicada, que eventualmente pode ser inferior, por exemplo, ou pode ser superior ao corpo certo e discriminado, que é o objeto real da aquisição. Assim, o ad corpus corresponde à venda de um corpo imobiliário, que é apreendido unitariamente em sua realidade física, abdicando-se, portanto, de sua medida, integrar-se como elemento essencial, portanto, do consentimento nas vontades negociais. É por isso mesmo que a venda ad corpus opõe-se diretamente à venda ad mensuram, que seja segundo a medida, conforme as medidas. O que se compra e vende na negociação ad corpus é um corpo certo, pouco relevando, portanto, que a indicação de suas medidas seja um tanto mais ampla ou menos do que há na realidade. Bom, vamos lá então à consideração do erro reiterado da designação. Desde os tempos lá que eu era juiz substituto, eu encontrava esse tipo de equívoco. Venda ad corpo, ou ad corpum, com M no final. Aqui, essa expressão ad corpus, o ad é uma preposição. Nós temos os latinos nos deixaram um certo conforto para aprender o idioma falado no Lácio, o latim. É que as preposições só podem ser seguidas ou de palavras no acusativo ou de palavras no ablativo. Isso facilita muito a vida, né? Já sabemos que depois de uma preposição sempre haverá ou um ablativo, ou virá um acusativo. Aqui nós temos uma preposição ad, que quase sempre está referida
ela tem várias razões de ser, mas frequentemente ela é referida como um aspecto de finalidade. Neste caso, não. Neste caso, ela tem uma função de advérbio, significando ao redor de, em torno de, próximo de, próprio, aproximadamente, etc. E é seguida de um acusativo. O acusativo aqui se escreve corpus, porque a palavra é neutra, e uma outra vantagem que há no latim, né, para facilitar um pouco a vida, nas palavras neutras, o acusativo é sempre igual ao nominativo, então isso facilita muito. A palavra é corpus, genitivo singular, corporis, e o acusativo singular é igual ao nominativo. Então fica corpus no acusativo, porque é também corpus no nominativo. Agora, notem aqui uma coisa importante. Por que as pessoas falam ad corpo? Ad corpo porque corpus em latim corresponde ao vernáculo corpo. Então, uma certa tendência de nós, aliás, a própria língua portuguesa se formou quase sempre com essas modificações em cima do acusativo. Então, o acusativo é o que se chama de caso lexicogenético do português. A nossa língua portuguesa se formou sobretudo a partir do acusativo latino. E era frequente, portanto, que essas desinências, ou às vezes era no meio da palavra, que havia alterações na pronúncia, né? Então, corpus, corpus, corpus virou corpo. E então, não é incomum que ainda agora alguém que não tenha muita fluência no latim, em vez de escrever ad corpus, escreva ad corpo. Aí se justifica uma série de vezes que isso aparece escrito. E por que corpum? Eu penso, isso é uma suposição, que vem do fato de que mensura, que é a palavra de primeira declinação, mensura, mensura, e que faz o acusativo mensuram, com M no final, é que tenha influído em que, por um certo paralelismo, se haja feito chegar a palavra corpus este erro de alterar a sua desinência de corpus para corpum, para manter a situação em paralelo com mensuram. Suspeito que seja isso. Bom, mas o certo é o que está aí, ad corpus, porque o ad rege acusativo e a palavra corpus, corporis, tem como acusativo corpus, no singular, não é? Então é venda ad corpus, com S no final. Bom, chover no direito brasileiro, introduzido pelo Código Civil de 1916, o grande Código de Cláudio Bevilacqua. E lá é um texto mais ou menos grande, eu vou tomar a liberdade de ler, texto maior do que o que consta hoje do Código Civil. Vamos lá, vou ler, aspas. Se na venda de um imóvel se estipular o preço por medida de extensão ou se determinar a respectiva área e essa não corresponder em qualquer dos casos às dimensões dadas, o comprador terá direito de exigir o complemento da área, e não sendo isso possível, de reclamar a rescisão do contrato ou abatimento proporcional do preço. Agora que vem a parte que interessa aqui. Não lhe cabe, porém, esse direito se o imóvel foi vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido apenas enunciativa a referência às suas dimensões. Parágrafo único. Presume-se que a referência às dimensões foi simplesmente enunciativa quando a diferença encontrada não exceder de 1/20 da extensão total enunciada. Tem uma presunção que é relativa em todo caso, né? Estava no parágrafo único do artigo 1136, quando a diferença encontrada entre a descrição e a realidade não excedesse de 1/20, ou seja, a 20ª parte da extensão total enunciada. Bom, o que diz agora o nosso parágrafo 3º do artigo 500 do Código Civil Brasileiro de 2002. Aspas. Não haverá complemento de área, nem devolução de excesso, portanto, nas duas hipóteses, tanto em favor do vendedor quanto em favor do comprador. Se o imóvel for vendido como coisa certa e discriminada, tendo sido
apenas enunciativa, a referência às suas dimensões, ainda que não conte de modo expresso ter sido a venda ad corpus. Atenção para isso. Agora, ou seja, não há necessidade, não é necessário. Agora, outra questão é saber se é conveniente constar da escritura que a venda é ad corpus. Claro, o notário sabe melhor do que eu de que isto é conveniente, que é melhor que se indique claramente que a vontade é de que a venda seja ad corpus para evitar problemas futuros. Mas não é necessário. Não é um requisito sacramental de que não se possa demitir o notário. Bom, mas agora um outro aspecto interessante, e eu vi muitas vezes isso na prática, apareciam escrituras de venda de corpos, sobretudo de áreas rurais. Venda de corpos da fazenda tal, sem nenhuma descrição. E se queria a todo custo que isso se registrasse porque era uma venda de corpos, e portanto, aqui em São Paulo, pelo menos, a orientação é no sentido de que isso não era possível. Ou seja, as escrituras têm que constar, têm que fazer constar nelas a descrição do imóvel, ainda que a realidade seja divergente desta descrição. O que, aliás, é muito comum, independentemente de uma venda ser a de corpus ou não, é bastante frequente que as descrições constantes do registro e das escrituras apresentem alguma dissonância com a realidade. Há mesmo quem diga que, salvo os casos extremos em que haja esses loteamentos muito regulares, muito feitos com muito cuidado, etc., e ainda assim, com alguma dúvida, não haverá propriamente um imóvel que corresponda exatamente à situação descrita, sobretudo nos polígonos regulares, porque o problema não é que o imóvel não possua uma medida correta. É evidente que ele não possui uma medida real, correta, etc. Mas os nossos sistemas de medição apresentam suas variedades. Eu não me esqueço que quando entrou em vigor aqui essa história de medir terras por GPS, houve um momento de distopia aqui em São Paulo, quando alguns entendiam que era caso de fazer com que todos os registros tivessem as suas descrições alteradas por meio de critérios técnicos, menções de azimutes, etc. Porque o GPS era um sistema seguríssimo, tal. Eu estava lendo, fui estudar isso num grande, hoje parece que é o maior físico português, em que ele diz assim: o GPS realmente tem uma precisão espantosa. Ele usa qualquer coisa nesse sentido, um adjetivo nesse sentido. Mas aí prossegue. Mas não nos esqueçamos que ele parte de uma base puramente convencional. Então vejam, é espantoso porque parte de uma base arbitrária, meramente convencional. Então, saibamos disso. Sempre haverá a possibilidade dessa pequena dissonância. É por isso que o normal das coisas é que se mencione a descrição exatamente com todas as letras que se encontram no registro anterior, para evitar a necessidade de uma retificação, ou que a escritura, ou o título particular, no caso, ou o título judicial, sejam esses títulos tidos por irregulares na forma da lei. Mas olha, o ideal seria, no Brasil essa prática acabou não sendo adotada, teria sido ideal, teria sido bastante, que se dispensasse a descrição, que quase sempre é ritualística, nas escrituras notariais e nos títulos particulares e nos títulos judiciais, pela simples referência placitante, ou seja, com aprovação, do número da matrícula do imóvel. Então, em vez de ter de descrever o imóvel longamente, essa escritura se refere ao imóvel objeto da matrícula tal, cuja descrição aqui fica adotada. Ponto e basta. Não haveria necessidade. Eu já tive a oportunidade de contar isso numa ocasião dessa, chamada Casa de Ferreira Espeto de Pau. Na matrícula do imóvel que eu adquiri originariamente, aqui onde havia uma primeira pequena casa que se fez construir, constou por equívoco no imóvel, isso era objeto de um loteamento, era fácil ter resolvido o problema olhando a planta do loteamento.
constou do registro que o imóvel fazia limite, tinha seu limite, consigo próprio. Erraram o número na designação da rua. Então aqui é a rua tal, número 70, confrontando à direita com o imóvel da rua tal, número 70. Era evidente o erro, foi evidente. Isso me passou também, na altura eu não vi, o registro se fez desse modo, do compromisso de compra e venda, ou da escritura, na verdade foi da escritura, o erro veio da escritura. Fez-se deste modo. E quando eu fui unificar essa área com uma área lateral que eu tive ocasião de adquirir, o cartório, apesar de que essa limitação, essa confinância iria desaparecer pela junção dos imóveis, pela agregação dos imóveis, fez questão de que eu entrasse com um processo de retificação. Eu disse, mas isso foi um erro de tomada de dados, manifesto. E se poderia fazer como erro evidente? Não. Aí é o pecado de alguém ser juiz então com esse nós temos que fazer as coisas, é a chamada hipercorreção registral. Ou seja, eu tive que fazer todo um processo de retificação para dizer que o imóvel confrontava com outro número e em seguida que essa confrontação desaparecia pela agregação. Bom, mas enfim. A caracterização, voltando aqui à nossa posição, de ser ad corpus a compra e venda não significa superar a exigência de descrição regular do imóvel no título aquisitivo, porque isso é o que está na lei. Lembra-se que o parágrafo 2º do 225 diz isso, da Lei 6.015. Consideram-se irregulares, para efeito de matrícula, os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. Bom, como eu disse, isso poderia ter sido compreendido, mas não foi, no sentido de que a caracterização poderia ser meramente remissiva à matrícula. O problema é que isso não ganhou foro de praticidade no Brasil, então se pensa que deva haver sempre a caracterização ritual, repetindo as palavras que constam do registro anterior. Apenas aqui está dito, nesse parágrafo 2º, que são irregulares os títulos nos quais a caracterização do imóvel não coincida com a que consta do registro anterior. Não está dito em nenhum momento, embora eu tenha dito aqui que fale em descrição regular, que deva constar, etc., não está dito, volto a dizer, em nenhum momento, que essa descrição não possa ser a menos por mero reporte à matrícula anterior, sem necessidade de reiteração ou repetição quase devocional das palavras que se encontram expressas na matriz anterior. Bom, paciência, não é a posição adotada vigente no Brasil e pode ser que um dia isto se venha a referir. O Brasil tem uma tendência prática positivista, apesar de todo o mal que fez o positivismo normativista e teoricamente está destruído, não há praticamente mais quem defenda, né, num plano sério, mundial, o normativismo jurídico. Eu me lembro que um grande professor italiano dizia isso, olha, 9 entre 10 juristas do mundo praticam como esporte predileto chamado delenda Kelsen, a destruição de Kelsen. Mas apesar disso, nós temos ainda no ambiente brasileiro, por força muito também do que se passa nas nossas universidades, nos nossos cursos de direito, um certo positivismo legalista prático. Isso significa que nós, provavelmente, essa história de adotar-se a referência remissiva à matrícula, embora já possa compreender-se no ambiente do significado normativo do artigo 225 da Lei de Registro Público, só vai ser admitida no dia que constar de letrinhas no Diário Oficial. Enquanto isso não houver, vai seguir ainda essa praxe ritual sem nenhum motivo que a justifique. Bom, muito bem. Não se impede, apesar de eventual irregularidade do título, que se faça uma retificação descritiva, na forma do artigo 212 da Lei 6.015. Está previsto no 213 também, com o seu processo.
E aí, então, nós vamos verificar a cabida da alteração de medidas, ou seja, o cabimento dessa alteração de medidas, dentro do corpo objeto da aquisição. Porque é preciso tomar uma cautela aqui, como eu vou dizer. Nós temos que evitar que, a pretexto de uma suposta aquisição de corpos, é, façamos embutido uma uso-capião anômala em via administrativa. Hoje nós temos uma uso-capião normal em via administrativa, mas uma anômala de uso-capião administrativa, sem nenhum processo, juntamos a um suposto corpo certo algo que não estava nele. De maneira que isso tem que ser visto em cada caso, só as circunstâncias. Veja, é uma mesma lei, é um preceito que de si próprio é imutável como tal, mas que tem um significado normativo muito rico. E, portanto, variando as circunstâncias de fato, o seu significado parece flexibilizar-se, quando na verdade não é o significado que flexibiliza. É a situação de fato é que justifica uma aplicação adequada, moldada. Aquela ideia de que estava muito bem presente em Aristóteles, com a chamada régua de chumbo da ilha de Lesbos. Quer dizer que a lei deve ser considerada aqui como uma régua de chumbo que se molda, que se dobra naquilo que se deva dobrar. Não é como uma mera madeira que ao dobrar se quebra, nem como um ferro que não se dobra, mas sim como um molde de chumbo, para atender às várias circunstâncias. A finalidade da fórmula de corpus está, pois, ligada à firmeza da venda, ao não abatimento do preço, à não restituição e à não complementação de partes imobiliárias, pois não diz, portanto, respeito à veracidade da enunciação ou descrição tabular. Isso é outra história. Muito bem, com isso concluímos a nossa exposição de hoje. Se me ver aqui a semana que vem, nós faremos justamente o ad mensura. Aqui ainda não vamos entrar nas aulas que me parecem mais agradáveis de referir. Vamos seguir nessas questões mais técnicas. Muito bem. Renovando os meus cumprimentos à cidade de São Luís do Maranhão, ao povo ludovicense, pelos 408 anos da cidade de São Luís. E aproveitando para agradecer ao Dr. Tiago Estrela o apoio que dá a essas nossas reuniões, com o seu Instituto, o IMAEG, Instituto Maranhense de Estudos Jurídicos. Mais uma vez cumprimentando a cidade de Curitiba, por ter a padroeira que tem, Nossa Senhora, com a designação de Luz dos Pinhais, Nossa Senhora da Luz dos Pinhais. Agradecendo também a Noréga do Paraná, na pessoa de sua presidente, a doutora Mônica de Macedo Dalla Vecchia, e as entidades integrantes da Noréga do Paraná. Em particular, quero aqui dirigir meus agradecimentos à doutora Mariana Martins, que nos assiste aqui, para a honra minha. Cumprimento o doutor Hilário Lula, que agora fará parte de uma obra que nós estamos elaborando, para a honra minha também. Dr. Anderson Scherner Kest, a estimada Laura Porto, a Rossane, olha lá, falei de Maranhão e aí está uma ludovicense. Rossane, um abraço para a Roceline também, a todos os seus. Dr. Fausto Mota, estimado amigo, Sônia Batista, precisa aparecer mais vezes, doutora Sônia, e o doutor Eduardo Amadei. E agradeço também ao fato de que provavelmente o doutor Fábio Dalla Vecchia, dirigindo pela rodovia Regis Bittencourt, esteja aqui a ouvir-me nessa pequena exposição. É sempre constrangedor ver uma figura de um grande jurista ouvir essas minhas pequenas explanações. Mas, enfim, exatamente por ele ser grande jurista, tem a generosidade própria desta grandeza e saberá excusar-me aqui as manifestas falhas. Muito obrigado a todos. Então, agora, todas as terças-feiras, claves notariais e registrais, às 10h30, na página do Facebook da Noréga do Paraná, com o apoio do IMAEG de São Luís. E às
quartas-feiras, todas as terças, essas aulas das claves notariais. Às quartas-feiras, às 10h30, continuamos com o nosso registro sobre o registro, tal será também amanhã, prosseguindo as nossas exposições sobre usufruto. Muito obrigado a todos e, se Deus quiser, vemo-nos amanhã ou então na semana que vem.